Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, até que o nosso bom Deus tem nos ajudado. Meu irmão, gostaria de trazer uma mensagem para o seu coração nessa manhã e dizer para você que a nossa vida, ela não tem preço. A nossa vida é muito valiosa. Existem pessoas que dão pouco valor na vida alheia, mas às vezes dá muito valor à sua própria vida. Mas também existem outros que estão tão deprimidos que não dão valor nem às suas próprias vidas. Mas para Deus, nós possuímos um enorme valor. O tema de hoje é: qual é o seu valor? O texto que vamos ler é Mateus capítulo 12, versículo 9 ao versículo 14. Bem, queridos, no início do capítulo 12 de Mateus, nós vimos Jesus sendo confrontado pelos fariseus num campo, porque seus discípulos estavam com fome e haviam colhido algumas espigas de milhos para comer. Então Jesus disse aos fariseus que o amor e a compaixão está acima de qualquer ritual, que Deus criou o sábado para o descanso e não para o descaso, para a calúnia e para a difamação. Jesus disse a eles que sábado significa descanso, e Ele era o Senhor de todos os sábados, pois é nele que a humanidade encontra o verdadeiro descanso para suas almas cansadas. E quando nós encontramos Jesus, as nossas vidas passam a ter sentido. Então toda depressão, baixa estima é completamente aniquilada pela presença poderosa do Senhor. Então nós passamos a valorizar mais as pessoas em nossa volta e a nós mesmos. Queridos, aqueles fariseus estavam espiritualmente doentes. Eles precisavam com urgência de um médico, pois os seus corações eram dominados pela ganância, pelo desprezo, pois eles desprezavam as pessoas em sua volta. Jesus era o verdadeiro médico, mas eles estavam tão cegos que por causa da inveja eles não o reconheceram. Quando Jesus saiu ali do campo, logo ele foi para a cidade e entrou na sinagoga daqueles fariseus. Mateus registrou isso no livro de Mateus capítulo 12, versículo 9. E tendo Jesus saído dali, entrou na sinagoga deles. E ali, querido, naquela sinagoga, havia um homem que tinha uma das suas mãos aleijada. E por causa da sua deficiência física, os fariseus o tratavam com apatia e desprezo. Mas de repente, eles tiveram uma ideia. Aquele aleijado podia se tornar um valioso para eles, como uma armadilha para poder acusarem Jesus. Mateus 12:10 diz assim: e achava-se ali o homem que tinha uma das suas mãos ressequidas. Então, a fim de acusar Jesus, perguntaram a ele: Mestre, é lícito curar nos sábados? Os fariseus sabiam que o Salvador estava sempre disposto a aliviar o sofrimento humano. E se ele curasse aquele homem no sábado, então eles poderiam acusar e condenar Jesus. Então, eles armaram a arapuca para Jesus com uma pergunta: Mestre, é lícito curar no sábado? Logo Jesus respondeu com uma outra pergunta em Mateus 12:11. Ao que respondeu: Quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado ela cair num buraco, não fará todo esforço para tirá-la dali? Jesus estava dizendo para eles: se uma ovelha de vocês se perdesse e caísse dentro de um buraco num dia de sábado, você salvaria ela ou deixaria ela morrer?
E então Jesus concluiu dizendo, Mateus 12:12, ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito no sábado fazer o bem. Jesus disse que a vida de um ser humano é muito mais valiosa do que a vida de um animal. Querido, pare um pouco e pense. Quantas vezes nós agimos como esses fariseus, valorizando mais as coisas do que a vida das pessoas? Quantas vezes valorizamos os bens de uma pessoa e desprezamos outras por não terem muitos bens? Quantas vezes valorizamos aquilo que é nosso e desprezamos aquilo que é do outro? Às vezes nós dizemos, a minha esposa, meu esposo, os meus filhos são uma bênção, mas a esposa, o esposo e os filhos daquela pessoa não prestam, não têm nenhum valor. Querido, nós não devemos agir assim, fazendo acepção de pessoas, pois o nosso modelo é Jesus. O Senhor jamais desprezava uma pessoa. Para Ele, que é o Filho de Deus, todos nós somos importantes. Aliás, Ele nos ama tanto que resolveu dar a sua própria vida na cruz para nos salvar. E Jesus finalizou com uma resposta e uma atitude para demonstrar aos fariseus o valor de uma alma para Deus. A resposta está em Mateus 12:12. Jesus disse que a vida de um homem é preciosa para Deus e, portanto, é lícito curar e libertar a vida todos os dias, até mesmo no sábado. A atitude de Jesus se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 13, que diz assim: Então Jesus disse ao homem, estenda a tua mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã como a outra. Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Jesus, querido, restaurou aquela mão que estava aleijada, provando para os fariseus e também para nós que uma vida vale mais do que todas as riquezas desse mundo. Só para concluir a mensagem de hoje, querido, eu quero que você valorize o que você tem, pois você, querido, é um ser, você é alguém muito precioso para Deus. Então, nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo tão inferior, dizendo às vezes que não é ninguém, pois eu venho aqui falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante, cante, exalte ao Senhor, pois você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos ensinar nessa manhã que nós temos muito valor para o Senhor, meu Pai. Que o Senhor nos amou tanto, que deu a vida do seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar por nossos pecados ali na cruz. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor, ao criar o homem, o Senhor criou o homem com as suas próprias mãos, e que o Senhor nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e que o Senhor soprou em nós o seu fôlego de vida, meu Pai. Senhor, tira toda baixa estima do teu filho, tira, meu Deus, toda a depressão, toda a angústia, meu Pai, que ele possa valorizar a si mesmo, assim como o Senhor nos valoriza. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.